Oi, pessoal. Então, na aula anterior, nós estávamos falando sobre a psicanálise, né? A descoberta que o Freud faz do inconsciente como um lugar, né, na nossa mente, no nosso psiquismo. Sempre que eu falar psiquismo, eu me refiro à nossa mente, em que algumas coisas ficariam armazenadas e que a gente não se lembraria delas, mas mesmo assim elas tinham um efeito potencial, né, de causar sintomas, que era o que aconteciam com as histéricas, que foram as primeiras. A histeria foi a primeira doença psíquica, psiquiátrica, né, que o Freud estudou. E depois ele vai estudar outras, vai classificar de uma outra forma. Mas enfim, o que é importante que a gente entenda até aqui é que é isso que a pessoa não se lembrava que ela tinha vivido, mas que estava no inconsciente, não estava apagado, não tinha perdido a sua importância. Pelo contrário, mesmo sem a pessoa ter consciência disso, controle disso, agia sobre o psiquismo dela a ponto de causar sintomas psíquicos, emocionais e corporais, no caso da histeria, né? Então, o Freud vai perceber a partir do contato que ele tem com o Breuer, que é o outro médico que também atende os pacientes psiquiátricos naquele momento, que falar sobre o que tinha acontecido, mesmo que a pessoa não se lembrasse, ir falando fazia com que a pessoa, no meio da sua fala, trouxesse alguns elementos que fizessem referência àquilo que ela tinha esquecido, que estava lá no inconsciente. E é isso que caracteriza o método hoje da psicanálise, né? A pessoa vai para uma sessão, né, psicoterapêutica, com um profissional que usa psicanálise, e a única instrução que a pessoa recebe é que ela fale livremente, sem censuras, de tudo que ela tiver vontade. E esse é o método da associação livre, porque o Freud vai dizer assim, ao falar, de alguma forma esses conteúdos que estão no inconsciente vão se apresentar de alguma forma. E o analista tem essa função de ficar atento para poder interpretar as manifestações dos conteúdos inconscientes, as causas inconscientes dos sintomas, dos sentimentos que as pessoas têm, enfim, né, as suas motivações inconscientes. Então, o que basicamente caracteriza a psicanálise é isso, é entender que existe um lugar no nosso psiquismo que armazena algumas memórias que ficam inconscientes, mas que tem um efeito sobre nós. Um efeito na nossa motivação, no que a gente é, em como a gente se relaciona e, nos casos mais extremos, tem esse potencial de causar sintomas. Só que o inconsciente não está presente só em quem tem sintomas. É um modo, né, é um lugar psíquico que existe em todo mundo. Então, todos nós temos inconsciente, todos nós temos alguns conteúdos inconscientes que nos influenciam. É assim que a psicanálise vai olhar para o sujeito. Um sujeito que é dominado por uma dimensão sua que ele mesmo desconhece. Por que ele desconhece? Porque está no inconsciente e não é acessível à consciência livremente. Só num processo de análise, num processo psicoterapêutico, é que esse conteúdo pode ser acessado e compreendido. E o que seria esquecido? Né? Por que algumas coisas que o sujeito vive, então, vão para o inconsciente, ficam lá, sem a nossa consciência ter acesso, mas influenciam o nosso funcionamento mental, né? Quais são essas memórias? Qual a característica delas? Então o texto nos diz, né, que o esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo. Podia ser ruim ou intensamente desejado. O que significa algo penoso? Algo que causava algum tipo de conflito psíquico, algum sofrimento por ser vivido como algo proibido. Então poderia ser uma vivência de muita raiva, né, de desejos de morte em relação aos outros, enfim, vivências em que uma emoção muito forte tomava conta do indivíduo e essa emoção ela era condenável, né, pelo próprio indivíduo, pelos próprios aspectos morais daquele sujeito. Então isso não era tolerado porque causava dor e isso
leva o nosso psiquismo a reprimir essa ideia, essa vivência. Reprimir significa enviar para o inconsciente e manter esse conteúdo lá, esquecido. Mas enviar para o inconsciente e manter esse conteúdo lá esquecido não significa que esse conteúdo perca a sua importância ou mesmo deixe de ter um afeto muito intenso vinculado a ele. E é justamente esse afeto que está vinculado a essa memória inconsciente, né, esse registro que está lá no inconsciente, é que vai dar origem aos sintomas. Por isso que não fica lá quietinho, porque existe uma carga emocional muito grande vinculada a essa memória. Então, a repressão é um mecanismo de defesa que nós temos para tirar da nossa consciência vivências e memórias que causam sofrimento e manter essas memórias lá no inconsciente. Contudo, como eu disse, existe uma carga afetiva muito grande vinculada a essas memórias, por isso que elas não ficam lá, elas vão pressionar para voltar para a consciência ou ainda vão ter os seus derivados, que são os sintomas, não só os sintomas. Os sonhos, por exemplo, né, um dos livros mais importantes do Freud, a interpretação dos sonhos, são 2 volumes da obra dele que ele escreveu em 1900, né? E nesses livros, o Freud vai estudar o inconsciente, principalmente a partir dos sonhos. Ele vai dizer assim, que todos os nossos sonhos são realizações de desejos inconscientes e que a partir da compreensão da análise do sonho, do modo como o sonho se apresenta pra gente, é que a gente vai poder entender como funciona o nosso inconsciente. Então ele vai dizer, os sonhos são os caminhos mais seguros para o inconsciente, e todo mundo sonha, né? Sintoma, só as pessoas que estão adoecidas vão apresentar, mas sonhar todos nós sonhamos, o que significa que todos nós, né, enquanto dormimos, ao sonhar, estamos realizando no sonho desejos inconscientes, desejos que foram reprimidos, ou seja, que foram retirados da consciência, que estão mantidos lá no inconsciente, porque se forem lembrados, vão causar sofrimento para o sujeito, tá? Então, a repressão é um processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia, né, um pensamento, uma ideia, ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Então, Freud vai concluir isso. Todo sintoma, né, psíquico apresenta uma causa, e a causa está no inconsciente, são memórias, vivências dolorosas, que foram reprimidas, que foram retiradas da consciência, do acesso à consciência, justamente porque causavam muito sofrimento. Além desse mecanismo que retira, precisa ter um outro mecanismo que mantém, né? Porque, como eu disse, esse conteúdo tá lá cheio de afeto, pressionando para voltar para a consciência para ser realizado. Para manter esse conteúdo no inconsciente, precisa um outro conjunto de forças que mantenham ele lá. E isso Freud vai chamar de resistência. Uma força psíquica que é empregada para manter os conteúdos reprimidos no inconsciente. Então, quando a gente vai para um processo analítico, não é fácil que o nosso inconsciente se manifeste, porque existe um conjunto de forças ali que está bloqueando, que está impedindo. E o objetivo, então, da análise é fazer com que essas forças elas sejam enfraquecidas, para que o conteúdo do inconsciente venha e, à medida que o sujeito se lembre no processo analítico, ele possa elaborar aquilo. E ao elaborar, dar um sentido, dar um significado, viver aquela emoção que ficou aprisionada, né, porque foi reprimido, e a partir disso, o sintoma desaparecer.
Então é isso que uma psicoterapia de embasamento psicanalítico tem como objetivo, fazer com que a pessoa se aproprie dos conteúdos que estão reprimidos, que estão inconscientes e possa liberar aquele afeto que está vinculado, porque é justamente aquele afeto que dá origem ao sofrimento, que dá origem ao sintoma, que dá origem às angústias e às ansiedades, tá? No processo analítico, como que isso vai apresentar, e não só no processo analítico, na nossa vida cotidiana? Sabe quando a gente fala alguma coisa e fala sem querer, né? Ou seja, troca um nome, vai falar uma coisa e fala outra, enfim, algo que deixa a gente envergonhado. Isso é o nosso inconsciente se manifestando. Por isso que o Freud vai dizer, o sonho mostra que o inconsciente está presente em todas as pessoas, mas existem outras manifestações que ele vai chamar de atos falhos. Quando a gente quebra alguma coisa, né? Às vezes você está com muita raiva de alguém e vai pegar alguma coisa que é muito importante para aquela pessoa, sei lá, um perfume, um objeto, enfim, derruba no chão e quebra. Você conscientemente não tinha intenção de fazer aquilo. Mas inconscientemente, será que o desejo não era realmente de destruir isso que era importante para o outro? Né? Quantas vezes nós não fazemos isso? Agimos de forma impensada e essa ação prejudica o outro. É impensada no sentido de não ser racional, de não ser consciente, mas não significa que não seja desejada por nós, né? Porque nós temos, então, muitos desejos que estão lá no nosso inconsciente que estão motivando as nossas ações. São esses desejos que fornecem a energia para tudo que a gente faz. Então, a gente vai, de alguma forma, ao longo da vida, buscando modos de realizar os nossos desejos. Então, quanto mais a gente se apropriar deles, mais identificá-los, entendê-los e elaborá-los, né, no sentido de ter um sentido para você se apropriar dele, mais energia sobra para você empregar nas ações de crescimento, de construção na sua vida. Né? Então, quando a gente se relaciona com alguém a partir da psicanálise, nós estamos nos relacionando com um sujeito que tem uma parte dele que ele desconhece, que é o seu inconsciente. Nas suas ações, naquilo que ele faz, naquilo que ele espera dos outros, estão os seus desejos inconscientes. Principalmente, e aí a gente vai falar um pouco disso mais em detalhes, né, aqueles desejos vinculados à sexualidade e ao amor, a necessidade de ser amado, valorizado e reconhecido. Então, todos os seres humanos têm essa demanda e vão apresentar em todos os espaços que eles transitarem, que eles circularem, seja na vida familiar, seja no relacionamento amoroso, seja no ambiente de trabalho, seja numa sala de aula, na relação com seu professor e com seus colegas, na relação com a formação, enfim, né? Todos vocês, quando realizam uma atividade, querem ser valorizados e reconhecidos por aquilo que fazem, né? Então, esse contato com os outros seres humanos, ele é fundamental para que a gente possa realizando os nossos desejos, aquilo que é importante, as nossas necessidades psicológicas e emocionais.